Sabia que você consegue ter claramente algumas características de Deus, ou como que Deus é? Eu não estou falando de característica física, estou falando de característica da sua essência, do seu ser. Dá para saber sim como Deus é e o que Ele espera, o que Ele deseja para seu povo. Olá, meu nome é Wellington, estou aqui com você para mais uma reflexão para hoje, baseada em Êxodo, capítulo 20, do verso 1 até o verso 17. Nesse texto, nós vamos perceber o que Deus é. Ele se mostra para nós, Ele se apresenta para mim e para você. Ele está dizendo para mim e para você nessa passagem o que Ele realmente é e o que Ele espera de nós, o que Ele deseja para nós. Qual que é o rumo dele para a vida dos seus filhos. Vamos ler e perceber isso nesse nosso tempo aqui de devocional, pedindo que Ele clareie de fato esse entendimento nosso na sua palavra e que nos ajude a comportar do jeito certo perante Ele e para Ele. Veja o que diz o texto. Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o verso 17. Verso 1 diz assim: E Deus falou todas estas palavras. E aí começa. Verso 2: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra de escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, nem na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Essa passagem está entre o verso 1 e o verso 6 de Êxodo 20. E aqui fica muito claro para mim e para você. Preste muita atenção nisso. Deus não aceita serviço. Deus não aceita ficar na rabeta. Deus não aceita uma segunda colocação. Deus não aceita dividir seu trono com ninguém. Por isso que Ele ensina para mim e para você que nós não podemos ter nenhum tipo de nada, de ser, de ídolo, de nada ocupando o lugar que só Ele pode ocupar. Obviamente que quando lemos o texto fica muito claro que não é nem para produzir nada, mas mesmo sem produzir, fisicamente, esteticamente, visivelmente um ídolo, eu e você podemos e muitas vezes fazemos isso. Nós criamos ídolos que não são tecidos, não são feitos, não são trabalhados em nenhum tipo de material visível, mas que ocupam sim lugar especial no coração da gente. Olha, isso não pode, isso está errado. Deus não aceita dividir a glória dele com nada. Deus não aceita segundo lugar. Deus é único e tem que estar em primeiro lugar na minha vida e na sua. Por isso, tome cuidado com qualquer coisa que ocupe a sua preocupação mais do que Deus. Pode ser seu filho, pode ser a sua filha, pode ser o seu esposo, sua esposa, seu trabalho. Quanta gente é rendida, está de joelhos dobrados, idolatrando a sua função, a sua postura aí diante da sociedade. Tem gente que sofre por causa de like, tem gente que sofre por causa de aceitação da mídia ou aceitação no trabalho. Qualquer coisa que te preocupe mais na vida, que tome mais tempo da sua preocupação, pode se tornar e pode ser um ídolo. Por isso, cuidado, porque Deus não aceita serviço, Ele não aceita ficar em segundo lugar. Vamos continuar lendo o texto e vendo o que mais Deus mostra para a gente de importante nesse nosso momento aqui devocional. O verso 7 diz que Deus não aceita também
papinho furado, ser feito de bobo. Olha aí o que diz o verso 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem toma o seu nome em vão. Sabe, Deus também não aceita, faz que me diz e tal, essa conversa assim mal falada. Quando você fizer um pacto com o Senhor, cumpra, trate de cumprir. Não chame Deus para a sua vida se você de fato não quer que Ele seja Deus, Senhor, dono da sua vida. Não brinque com o Senhor, não brinque com o seu Deus, porque Ele diz que não vai deixar barato. Quem fica conversando aí, conversa mole, faz que vai, mas não vai, finge que está, mas não está, sabe? Isso não é uma atitude correta. Deus não aceita isso. E Deus não vai deixar isso de graça. Vamos ver o que o texto ainda diz para nós. Do verso 8 até o verso 11 diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Outra coisa que fica muito clara que Deus é e deseja para nós é que Ele é um Deus zeloso com a gente, preocupado com seus filhos. E Ele não quer que nem eu, nem você, nenhum dos seus filhos se torne, ou seja, escravo de nada. Nós temos que ser servos dEle, tementes a Ele, prontos a ficar à disposição do nosso Deus. Nada pode ocupar uma autoridade maior sobre a nossa vida e consumir a nossa vida. Por isso, para nos abençoar, para que a gente não seja escravo de nada, Ele diz: não seja escravo, separe um tempo de descanso, separe, descanse, não faça nada. Olha, como que é difícil isso. Confesso para você que eu sofro para poder obedecer isso aqui, porque apesar de eu não estar na igreja 24 horas por dia, como pastor que sou, tenho a tendência de só pensar na igreja 24 horas por dia. E isso é pecado. Trabalho demais, preocupação demais, sem descanso, sem intervalo, sem folga, é pecado. Deus falou até para orientar seu povo que deveria guardar um dia inteiro para isso. Um dia todo, completo, para que você lembrasse toda semana quem é de fato que governa. Quem é que providencia, quem é que te protege, quem é que de fato sustenta você. Quando Deus manda o povo dele parar uma vez por semana, Ele está falando assim: está vendo, você vai ficar um dia da semana sem fazer nada, nem você, nem os empregados, nem servo, nem animais. E mesmo assim você vai continuar vivendo. Sabe por quê? Porque sou eu que sustento a sua vida. E eu creio, meus irmãos, que nós precisamos demais repensar nossas atividades, nossas preocupações. Vamos ver o que mais diz esse texto para nós? Verso 12, Deus está mostrando que Ele não quer que a gente seja uma pessoa ingrata, gente assim soberba. Olha o que diz o verso 12: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. E como Deus é maravilhoso e sábio. Ele sabe que o povo que Ele criou tem uma tendência a ser arrogante, a ficar tupetudo, a pensar que é autossuficiente. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos de Deus e precisamos das pessoas que Deus colocou ao nosso derredor, começando e principalmente pelos pais. Quanta gente às vezes vive mal porque tem raiva do pai, tem raiva da mãe. Olha, seu pai e sua mãe pode até não ser grande coisa, pode estar deixando a desejar aí em algumas atitudes deles, pode sim, mas uma coisa é certa, você só existe por causa deles. Ah, pastor, mas eu não conheço meu pai nunca me reconheceu, nunca me assumiu. Pois bem, mas você existe por causa dele. Tá? Pare de pensar nisso e lembre que Deus colocou outras pessoas ao redor de você para te abençoar. E honre essas pessoas, então, essas que assumiram a responsabilidade sobre a sua vida.
Vamos ver o que mais o texto diz para nós aqui sobre quem Deus é, o que Ele espera, o que Ele quer para os seus filhos. O verso 3, ele diz que nós não andamos por conta própria e não podemos ser justiceiros. Por isso que diz o verso 13, não matarás. Obviamente que você entende muito bem que não matarás aqui é matar por motivo torpe, por motivo chulo, qualquer coisa. A pessoa me fez raiva, eu vou dar nela uma pancada na cabeça e a mato. Não, não é isso. Isso não pode acontecer de fato. Agora, não está aqui a questão da defesa. Leia todo o livro de Êxodo, você vai entender que a defesa, defender a sua casa, defender aquela pessoa que está perto de você, que está debaixo da sua responsabilidade, se preciso for até tirando a vida dela, isso não é pecado. Isso não é pecado. Agora, matar por qualquer coisa, eu vou matar alguém porque ele me roubou o celular. Aí, porque o celular é muito importante para mim, não devo matar por causa disso. Agora, se alguém entrar na minha casa e eu tiver condição de defender minha família, minha esposa, meus filhos, e para isso ele sair perdendo aí em todos os sentidos, eu não vou ter nenhuma consciência doendo por causa disso e a Bíblia não me condena por causa dessas coisas. Lembre-se, matar é ser justiceiro, é você fazer a lei, você criar ser dono de todas as circunstâncias. Isso você e eu não podemos fazer. O texto dá mais orientações. O que Deus fala para a gente aqui? Que a fidelidade é um princípio para todas as coisas. Como Deus espera que a gente seja fiel a Ele, não divida nosso amor entre Ele e mais outro Deus falso, nós também, quando fazemos aliança com alguém, nós não podemos dividir, atrapalhar essa aliança, sujar essa aliança, sabe? Macular esse compromisso. Nós não podemos fazer isso. Por isso que ele fala, não adulterarás. E aí, meu amigo, minha amiga, preste muita atenção. Não importa o que você está pensando aí, mas é difícil. Ninguém disse que era fácil, simples. O fato é, não adulterarás. É isso que nós temos que buscar para viver de uma forma correta e que vai ser satisfatória diante do Senhor. Vamos agradar a Ele e é assim que Ele espera. Não adulterarás. Não tem conversa. Não importa a tentação. Não importa aí a carência. Dependendo do Senhor, você pode sim conseguir obedecer aquilo que Ele manda. O que mais? Vamos seguir no texto aqui. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, porque aquilo que é seu, o que é do outro é do outro. Isso é muito simples, é muito claro e a gente não pode de fato romper esse princípio. Tá? É por isso que existem leis humanas também, existem entidades criadas para proteger a propriedade privada, para que cada uma pessoa tenha o que é dela. Está embutido aqui, está óbvio, para mim é muito claro, que se aquilo que é meu, que é do outro, eu não posso pegar, então o outro tem direito de ter alguma coisa só dele, assim como eu também tenho direito de ter alguma coisa só para mim. Então, aquela ideia absurda, aquela ideia fantasiosa de que tudo tem que ser de todo mundo, isso nunca existiu. A Bíblia nunca falou disso, tá? A Bíblia nunca falou disso. Algumas pessoas interpretam errado os acontecimentos do Novo Testamento, mas isso é uma conversa para um outro momento devocional. Vamos lá! Não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, ou seja, você não pode mentir e ferrar com a vida de ninguém, você não pode fazer isso, tá? Não importa se você não gosta dela, se você está com raiva dela, se ela não te agrada, se ela fez alguma coisa contra você, isso não pode acontecer. E ainda o verso 17, que é para mim o mais importante, porque ele me faz depender de Deus. Diz o verso 17 o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma de que pertença. Olha só, preste muita atenção, vamos encerrar aqui esse nosso tempo devocional. Aqui é onde nós esbarramos na nossa maior limitação. Se por todos os outros 9 mandamentos a gente pode visivelmente obedecer, ou pelo menos fingir que está obedecendo, ou pelo menos achar que estamos obedecendo, o 10º mandamento coloca todos nós numa situação muito complicada, porque fala de um sentimento interior, fala de uma condição de dentro. Não cobiçarás a mulher, o marido, o bem,
o funcionário, o nada. Você não pode cobiçar nada. Eu acredito, meu irmão, minha irmã, sendo muito honesto com você, que nesse aqui ninguém tem coragem de falar assim, não cobiço, nunca cobicei nada de ninguém. Não existe alguém que possa dizer isso. E como todo mundo erra em pelo menos um, todos precisam então de algo que possa resolver esse problema. Porque quem tropeça num, tropeça em todos. E aí que entra a nossa coisa maravilhosa, aquilo que é mais maravilhoso na nossa história cristã, é que Jesus veio e cumpriu todas as coisas. Ele sim é o homem perfeito que assumiu a minha condenação e a sua, e por isso eu posso sim ter vida, porque apesar de eu não cumprir todos os mandamentos, Jesus cumpriu por mim, e nele, espelhado nele, e na confiança que eu tenho nele, na força que ele me dá, eu consigo viver uma vida próxima daquilo que tem que ser. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela sua palavra, e principalmente esse texto, que é um texto um pouco mais denso para a gente falar aqui em poucos minutos, mas que certamente nos faz perceber como o Senhor é e o que o Senhor espera de nós. Obrigado por se revelar a gente, e mais ainda, por mostrando aqui nossas fragilidades, providenciar salvação para nós através do teu Filho. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, até a nossa próxima reflexão, ainda em Êxodo. A partir de amanhã, às 9 horas, tem outro vídeo aqui, outra reflexão, outra mensagem, e eu espero te encontrar aqui em nome de Jesus.